em estar aqui com vocês nessa noite para que nós possamos estudar juntos um pouquinho mais sobre todas essas lindas lições que já nos foram deixadas. Se a gente pensar que já faz tanto tempo, mas ainda é tão atual, tudo que a gente precisa ainda aprender a praticar e aprender mesmo. A gente ainda está todo esse tempo ainda buscando interiorizar cada palavra, cada ação que até Jesus nos deixou assim como o mais lindo exemplo no nosso guia e modelo. Então que hoje a gente possa aproveitar essas palavras e também colocar em prática, acima de tudo isso. E hoje o tema é amor em ação. Quando a gente fala em ação, a gente começa a refletir sobre as nossas atitudes. Como que eu estou lidando com as situações, como que eu trato as pessoas, com os acontecimentos que chegam até nós. E aí quando a gente alia isso ao amor, a gente percebe como a gente muda o nosso comportamento. A gente fica mais dócil, mais sensível, mais empático, mais paciente, compreensivo. Por isso o amor em ação significa amar. Significa tratar ao outro como nós gostaríamos que nos tratassem, fazer tudo da melhor maneira possível, deixar uma luz por onde quer que nós passemos, aquela mensagem positiva. E o amor em ação, ele precisa de cada um de nós. Então eu acredito que esse nome é um convite, para que a gente possa colocar em prática esse amor que a gente tem aprendido há tanto tempo. E é um amor incondicional. Como nós, todos irmãos, numa família universal, temos ainda que aprender a tratar a todos da mesma maneira. Mas ainda a gente tem uma mania de economizar amor. Eu ainda não sei por que a gente faz isso. A gente seleciona as pessoas que merecem o nosso bem-tratar, o nosso carinho, a nossa atenção. Só que se a gente pensar que quanto mais amor a gente doar, mais amor a gente vai ter, a gente começa a rever a nossa postura diante de tudo isso. E aí nós lembramos que durante a história do homem, a gente já teve vários exemplos que praticaram o amor. Então são inúmeros os exemplos que nós temos. Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa, de Calcutá, Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, tem dentre tantos outros, Chico Xavier, tantos exemplos. E até pessoas às vezes que estão ao nosso redor nos deixam esse exemplo. Só que agora cabe a nós. Esse convite é para cada um de nós mesmo, para o nosso despertar diante de tudo isso. Porque nós precisamos cada vez mais, eu acho que o tempo dele nos faz esse convite que a gente não pode deixar mais para depois. É o agora. A gente precisa amar. E os outros precisam do nosso amor também. Então chegou a hora de a gente fazer a nossa parte. E aí a gente percebe que a vida nos oferece convites sem cessar em todos os aspectos, nas mais variadas situações da nossa vida, do nosso dia a dia. São os planos divinos que arquitetam lições para o nosso aprendizado. Seja nas pequenas coisas do cotidiano, nas grandes decisões da vida, nós sempre temos esses convites que aguardam a nossa decisão, as nossas escolhas. E o bem avaliar de cada uma dessas escolhas, desses convites, será decisivo no nosso caminhar, em nosso aprendizado. Claro que cada um no seu tempo, no seu modo de agir. E dessa forma faz-se necessário que nós avaliemos com maturidade cada uma dessas oportunidades que nos surgem. Porque como nós temos o livre-arbítrio à nossa disposição, seremos nós os responsáveis por cada uma dessas escolhas. Então precisamos sempre estar atentos a respeito dos convites aos quais nós estamos aceitando. E como nós somos livres para agir, muitas vezes as nossas ações não estão de acordo com a proposta da vida, a quais nós estamos tanto buscando. E aí nós recebemos mais oportunidades de reflexão, de aprendizado. Por isso, sempre será oportuno que nós fiquemos atentos aos convites da vida que nós tanto estamos aceitando. A todo momento, sempre entendendo também
que o erro praticado gera o arrependimento, o desacerto cometido, mas sempre há uma nova oportunidade de refazimento, de recomeço, um novo dia. É uma nova folha que Deus oferece para cada um de nós e Ele fica ansioso para ver o que nós vamos escrever nela, nessa história da vida, as quais nós somos os autores. Por isso, quando o desafio nos chega, as dores, as amarguras, as aflições chegam até nós, que nós possamos ter em mente que são convites para uma reavaliação. Assim como o GPS às vezes fazia, agora não faz mais, refazendo rota, a gente também precisa perceber qual o caminho que nós estamos seguindo. E em algum momento parar, analisar, fazer aquela revisão e aí continuar, seguir em frente. Não há nada de errado nisso. Às vezes é o tempo necessário e é o tempo de cada um de nós. É o nosso aprendizado sempre. O bem ou o mau caminhar das nossas vidas será sempre reflexo das nossas escolhas, dessas opções que nós estamos tendo. Avaliemos como então nós temos respondido e quais convites nós estamos aceitando, para que não tenhamos o remorso e nem o arrependimento, fruto das nossas escolhas, mas que sim a gente possa ter aquela sensação de que está valendo a pena todo o nosso sacrifício, nosso esforço. Como já nos foi dito, não falaram que ia ser fácil a nossa encarnação, mas com certeza vai valer a pena, conforme a nossa vontade, o nosso esforço, o nosso querer, a nossa disposição em melhorar, em fazer o nosso melhor. Com certeza a gente percebe que isso está literalmente em nossas mãos. São as nossas escolhas que vão fazer toda a diferença. Quando a gente percebe que a gente faz parte dessa história. Em certos momentos a gente olha na televisão, parece que é um filme, parece que não diz respeito a nós. Mas nós estamos aqui, fazemos parte desse cenário. E com certeza cada um de nós somos personagens muito importantes nesse momento que nós estamos vivendo. Por isso, ao momento de cada um no seu despertar, quando nós percebemos que estivermos prontos, poderemos sim fazer a nossa parte, onde quer que nós estejamos. E aí quando a gente começa a perceber a questão do tempo diante de tudo isso, a gente reflete em alguns momentos que a gente ainda não se considera pronto, ou a gente fica esperando a oportunidade perfeita para fazer alguma coisa. Mas eu já posso adiantar para vocês, a oportunidade perfeita é agora, é o hoje, é o tempo que nós temos à nossa disposição. Não adianta nós ficarmos remoendo e tentando voltar no passado, sendo que nós não poderemos mudar nada. E nem ficar pensando somente no futuro, porque às vezes os momentos não acontecem como nós gostaríamos. Por isso, o presente, o agora, é o que de mais valioso nós temos à nossa disposição. É o que nós temos para fazer algo. E que nós possamos, então, aproveitar cada instante, cada segundo dessa oportunidade que nós temos aqui na Terra, nessa grande escola. Quantos não dariam tudo para estar no nosso lugar? E aí, mais uma avaliação de como nós estamos aproveitando este momento. Quais são as nossas atitudes diante de tudo isso? Tem uma história bastante interessante onde João teve um sonho. E ele sonhou que chegou numa loja. O nome da loja era a Loja de Deus. E ele entrou naquela loja e ele já ficou fascinado, porque tinha vários potes e embalagens assim que brilhavam. E aí tinha um anjo no caixa. Ele falou assim, mas o que tem aqui nessa loja? E o anjo respondeu, os dons de Deus. Nossa, ele ficou maravilhado, porque era esperança, fé, alegria, paciência, enfim, tudo que a gente sempre busca, estava nessa loja. E ele falou assim, mas é muito caro. O anjo falou, não custa nada. Ele falou, nossa, eu vou pegar pra mim, pra família toda. E foi pegando, encheu a cestinha, chegou no caixa. Só que ao final ele recebeu uma caixinha que cabia na palma da mão. Ele achou estranho, ele falou, nossa, mas peguei tanta coisa, será que eu esqueci de alguém? Peguei tanta coisa e cabe nessa caixinha. Aí o anjo logo respondeu,
né, a sua inquietude diante daquela situação, ele respondeu assim: aqui na loja de Deus nós entregamos as sementes. Por isso a gente precisa cultivar tudo isso no nosso dia a dia, nas nossas relações, diante das situações. E a escolha é nossa. Como nós iremos regar, ou que sementes nós iremos jogar no jardim da nossa vida. São as nossas decisões, é a maneira como nós estamos vivendo. E aí a gente percebe que tem algumas dessas sementes bastante importantes que a gente precisa cada vez mais fortalecer e cuidar com muito carinho desse nosso jardim. E aí a gente chega a esse lindo exemplo que foi Francisco de Assis. Ele aceitou esse convite da transformação, da melhora. Ele se dedicou ao amor, em sua essência, se desapegando da matéria. Ele olhava para as pessoas. Ele foi um exemplo de humildade. Diante das dificuldades, ele via sempre o lado positivo e cantava. Ele era conhecido como o irmão Alegria. E aí a gente traz pra gente agora um pouquinho dessa situação. Quando a gente está diante de certos problemas, ou de dificuldades, ou até o nosso país passando por esse momento turbulento, qual que é a nossa atitude diante de tudo isso? Será que a gente também é aquela pessoa que acredita que é uma fase necessária, é um momento, é passageiro? Ou a gente ainda fica alimentando aquelas ideias que acabam desvirtuando o nosso caminho? Diante de tudo isso, essa análise também é muito importante. Diante deste belo exemplo que nós tivemos, Francisco se esmerou nos empenhos por um mundo melhor, por meio da construção de criaturas melhores, mais conscientes dos próprios compromissos e entusiasmados pela vida. Ele acreditava nas pessoas. Ele às vezes mal conhecia a pessoa, mas sabia que ela era capaz, que ela conseguia. E aí trazendo pra gente também. Às vezes a gente vê tanta coisa acontecendo, enfim, a gente começa a falar assim, não dá mais, tá tudo perdido. Será? Porque tudo depende da maneira como nós estamos enxergando. A nossa maturidade, o nosso crescimento. Ele, com a sua humildade, todo o seu amor, via o melhor nas outras pessoas. Enaltecia o melhor dos outros. E nós? Até nesses relacionamentos mais difíceis que às vezes nós temos, seja no trabalho, na família, tudo e todos têm um lado positivo. Ao ponto que nós nos permitamos a enxergar isso, a sentir. Por isso, mais uma análise sobre as nossas atitudes. Se o nosso tema é amor em ação, a gente começa a refletir também nessa situação. Como nós estamos tratando as outras pessoas? Todas as pessoas que convivem com a gente. O amor incondicional. Francisco se dispôs a tornar-se instrumento feliz sobre a inspiração divina, sem apelar para discursos vazios e acomodatícios. Diante das dificuldades, ele acreditava e seguia em frente. Ele sabia que era capaz, que ele conseguia. Nós também precisamos estar dispostos dessa maneira, porque em algumas circunstâncias a gente se pega assim, não, hoje está chovendo, não vai dar tempo. Na verdade, quem coloca essas limitações quanto às nossas atitudes somos nós mesmos. Ou colocamos as dificuldades também da mesma forma. Por isso, essa análise sobre as nossas atitudes diante de tudo isso. E aí, mais uma questão para a gente refletir. O que nós temos feito para melhorarmos a realidade em que nós vivemos? Agora pensando aonde nós estamos inseridos. Qual que é a nossa contribuição? Nós estamos buscando fortalecer pensamentos positivos, de fé, de esperança, reconhecendo que o momento que estamos passando é passageiro, que o momento agora é o mais importante que nós temos? Mesmo que seja pequena a nossa contribuição, é aquela que vai fazer toda a diferença. É a nossa parte. Tem uma história também, eu gosto de contar bastante história.
onde o senhor ele ia trabalhar e pegava sempre o mesmo ônibus. E aí ele percebia que tinha uma senhora que sentava na janela e sempre jogava alguma coisa pela janela. E aí ele ficou intrigado, ele falou, mas o que será que ela joga pela janela? E todo dia fazia a mesma coisa, e ele muito curioso, um belo dia resolveu perguntar para ela o que ela fazia, o que ela estava jogando. E aí ela respondeu, eu jogo sementes de flores. Nossa, aí ele ficou mais curioso ainda, sementes de flores? Aí ela logo percebeu, né, a indignação dele e respondeu assim, sim, nós passamos por esse caminho todos os dias. Não ia ser melhor se ele fosse mais colorido, mais perfumado, mais bonito? Realmente, é verdade. Então, eu jogo sementes e aí um belo dia nós teremos flores. Dele, não, mas tem que regar, tem semente que não vai nem chegar ainda lá na terra. Ela falou assim, não, algumas vão conseguir chegar na terra, vai germinar, vai crescer. E nós temos dias de chuva, que irá ajudar em todo esse processo, teremos dias de sol. E aí ele ainda ficou intrigado, ela falou assim, eu estou fazendo a minha parte, é a minha contribuição. Ele resolveu nem perguntar mais nada e deixou passar. Logo depois de alguns meses, ele entrou no ônibus e no caminho ele realmente percebeu que tinha uma coisa diferente. Estava mais bonito, mais colorido. E aí ele falou, nossa, ela conseguiu. Só que aí ele não achou aquela senhora lá no banco do ônibus. E ele perguntou pro cobrador, e aí, aquela senhora? Ela pega outra linha agora. Ele falou, meu Deus, que trabalho jogado fora, agora ela nem tá vendo a flor. Mas daí no banco de trás tinha uma menininha que falava assim, mãe, olha aquela amarela, aquela azul, aquela rosa, mãe, que coisa mais linda. E aí ele percebeu a diferença que aquela senhora fez na vida daquelas pessoas, com um simples gesto. E se a gente começar do pequeno, a transformação ela chega no grande. Só que a transformação que a gente fala, que é a principal, ela começa dentro de nós. É aquela vontade de querer fazer algo, sem se preocupar se realmente vai dar certo, se você vai estar ali para ver o resultado, se aquela pessoa vai gostar, mas você fazer a sua parte. Esse é o momento que nós precisamos perceber que nós precisamos fazer isso. Fazer a nossa parte. Um simples gesto. E aí a gente fala no olhar para as pessoas, cumprimentar, perguntar se está tudo bem, se precisa de ajuda, ou até aquelas palavras de incentivo, você é capaz, você consegue, eu acredito em você. É até gostoso de ouvir, né, de falar. E a gente precisa compartilhar cada vez mais isso com as outras pessoas. É o pequeno que vai transformar o grande. Por isso a gente começa perguntando, o que a gente está fazendo para melhorar aonde nós estamos? Porque quando a gente pensa em ajudar alguém, a gente fala assim, vou lá na Índia, vou lá na África. Não, claro, com certeza precisa de ajuda, mas às vezes quem precisa de mais ajuda está do nosso lado e a gente acaba esquecendo. Então nós precisamos perceber que os pequenos gestos fazem toda a diferença. E o amor se encontra em tudo isso. É o quanto nós estamos nos doando, estamos oferecendo às outras pessoas. Nós também recebemos convites então para participar dessas ações do mundo. O mundo melhor que nós tanto almejamos está chegando. Só que a gente tem que começar a refletir se nós estamos melhores para esse mundo que está chegando. Essa é a reflexão que a gente precisa fazer. O quão bons nós estamos para esse novo momento de melhoria, de transformação. São reflexões bastante profundas. Que hoje seja apenas um começo, essa sementinha, e a gente possa regar e melhorar todos os dias. E a gente fala dessas sementinhas como um exercício diário. É amar hoje, amar amanhã, amar depois de amanhã mais ainda. É perdoar hoje, perdoar amanhã, perdoar o outro também. É um exercício contínuo, incessante, que depende da nossa vontade. Amar. Com certeza, sempre.
e levar a paz de Deus ao mundo, nós podemos contribuir sim para um ambiente mais harmonioso. Quando a gente vê uma rodinha de amigos, a gente percebe que ganha mais quem reclama mais, que tem um problema maior. Só que a gente pode mudar tudo isso. A gente pode falar de coisas boas, palavras edificantes, boas histórias, compartilhar, né, tudo isso. A gente precisa agora transformar. Agora é o momento em que a gente precisa mudar o botão. E a gente pode ser essa pessoa que dá o primeiro passo. Quando a gente fala assim, não é tão bom estar com aquela pessoa animada, feliz, que a gente sai até, nossa, tão contagiado. A gente pode ser essa pessoa que contagia os outros. A gente não precisa ficar esperando mais que os outros façam, ficar delegando. Não, é hora de fazer a nossa parte. É a nossa contribuição. É do pequeno para o grande. E nós, fazendo com que essa transformação aconteça, as pessoas vão começar a perceber. Não vai precisar nem falar assim, eu mudei. As pessoas percebem. E elas vão querer fazer o mesmo. E é uma corrente. Um vai seguindo o outro. E a gente vai passando. Quando a gente vê, a transformação já está acontecendo e já está numa proporção que a gente nem tinha ideia. E o primeiro passo de incentivo, de ação, pode ser o nosso. É esse o convite. Por isso nós recebemos o convite para sermos instrumentos de paz. Francisco manifestou o desejo de ofertar o seu melhor. E é uma decisão íntima de cada um de nós. Tudo isso às vezes é desafiador diante de algumas situações, mas é o melhor a fazer, de acordo com o nosso amadurecimento. E para que nós possamos transmitir paz, nós precisamos estar em paz. Perceber que as nossas atitudes são as melhores diante de tudo isso que a gente está vivendo, que a gente fez tudo da melhor maneira possível. Tem uma frase que eu gosto muito e eu vou repetir ela sempre. Que a gente possa ao final de cada dia receber aplausos da nossa consciência. Eu acho muito profunda essa frase. Porque não é aplauso de ninguém que está vendo de fora, é o nosso aplauso. Que sabe como que a gente fez de verdade. E se a gente fizer tudo da melhor maneira possível, colocando amor em tudo isso, com certeza nós receberemos esse retorno de nós mesmos. É ter a consciência tranquila, estar em paz com nós mesmos. Fazer com que os nossos dias valham a pena. E no convívio diário nós encontramos oportunidades a todo instante para colocar em prática todas essas lições. Amai-vos uns aos outros. Amar, praticar o amor, é um ingrediente fundamental para as nossas relações. Porque a gente vai aprender a ouvir, a falar o que precisa, de uma maneira carinhosa, a se colocar no lugar do outro. E se fosse comigo, como que eu gostaria que me falassem, que me tratassem? Por isso, vamos levar o amor a todos, sem distinção, respeitando as diferenças. Que graça teria se todos nós fôssemos iguais e pensássemos da mesma maneira? As diferenças enriquecem as nossas relações, diante do respeito e da compreensão. Porque muitas vezes não somos nós que estamos certos, o outro nos mostra um novo olhar, uma maneira diferente de perceber. E não precisamos estar certos sempre. Não precisamos provar nada para ninguém. Vamos escolher sempre ser felizes. Não precisamos nos desgastar diante de tudo isso. E aí recebemos o convite para onde houver ódio, que nós levemos o amor. Quantas oportunidades nós temos para doar o amor que possuímos, para multiplicar tudo isso. Seja através de um simples sorriso. Quando você está no trânsito, quando está no mercado, um sorriso. Às vezes é o que a pessoa mais precisa. Passando por dificuldades, por problemas, e alguém sorri para ela. Algo tão gratuito, tão gostoso, já vai fazer uma transformação enorme. Sorrir. Precisamos fazer mais isso, né? Às vezes ficamos tão sérios. Não. A gente precisa deixar a vida um pouco mais leve.
e compartilhar com as outras pessoas esses bons momentos também. Reconhecer que todos nós também estamos suscetíveis ao erro. E perdoar é a sementinha que a gente precisa cultivar, muito. Nas tentativas de acertar, a gente ainda se encontra nessas situações de se equivocar, de errar. Mas não precisamos nos prender a isso. Precisamos tirar uma lição, aprender. Se erramos, vamos fazer como a água. Ela encontra uma pedra, ela se fortalece e aí passa. É aquela pausa que a gente precisa fazer. Aquela revisão de atitudes. Renovação de atitudes. Perdoar também faz parte disso. Perdoar a nós, diante das nossas falhas, e perdoar o outro. Ainda estamos caminhando à perfeição. Então precisamos aprender ainda com esses momentos que nós passamos de aprendizado. Analisamos que cada um age conforme acha correto. Então todos estão certos. Conforme o seu modo de viver, as suas experiências de vida, vamos aprender a respeitar e amar acima de tudo isso. O perdão é uma das mais trabalhosas virtudes a ser conquistada pelo homem, porque é diante de uma situação difícil que nós temos que colocá-la em prática. É desafiador, mas é um belo convite para cada um de nós, que precisa muito da nossa vontade, do nosso querer. E é isso que deixa a nossa vida mais leve, porque a gente se desfaz do orgulho, do egoísmo, de ficar remoendo algo que aconteceu, que está considerando sempre que está certo, que o outro está errado, que o outro não entendeu. Precisamos parar de apontar o dedo. Existem tantos outros apontados para nós. E quem somos nós para apontar o dedo para alguém? Somos falíveis ainda. Por isso o perdão é tão importante. E aí nós recebemos esse lindo convite para onde houver ofensa, que nós levemos o perdão. Nós vivemos até momentos da nossa sociedade em que muitas pessoas defendem muito o seu ponto de vista. Mas nós precisamos começar a analisar até que ponto isso vale a pena se desgastar ou criar situações desagradáveis na família, entre os amigos, perder amizades, por defender algo de uma maneira tão forte. Se nós precisamos nos unir, não é isso que está ajudando no momento. Vamos aproveitar melhor o nosso tempo. Isso também é muito importante. Por isso essa frase de Chico nos traz uma tranquilidade para o nosso coração. Não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar de novo e fazer um novo fim. Nós temos a oportunidade de recomeçar, de ter uma nova chance. E a cada dia se renova esse tempo para que a gente possa fazer da maneira correta, da maneira mais certa. Que possamos aprender a viver em sociedade. A gente precisa dar as mãos, caminhar juntos, um ajudando o outro. Esse é o resultado, é o convite para que nós estejamos vivendo em sociedade. Senão a gente nascia cada um em uma ilha. E aí cada um ia aprendendo, lendo um livro. Mas a gente precisa praticar. É na prática. É um com o outro que nós precisamos nos lapidar também. E nós estamos com as pessoas certas, no momento certo, no lugar exato. O quebra-cabeça é perfeito. E foi feito pela pessoa que mais nos ama. Colocou as pessoas perfeitas para estarem conosco. Como meu pai sempre diz, os nossos personal trainers. Da paciência, da calma, a gente ainda tem, né? Essas pessoas que treinam. Mas são as melhores para estarem ali e nos mostrar o que nós precisamos melhorar em nós. Porque é muito fácil olhar o defeito dos outros, mas nós precisamos agora interiorizar tudo isso, olhar para nós, como eu estou fazendo, o que eu posso melhorar. Porque a mudança começa de dentro para fora, e aí isso se reflete nas nossas atitudes, que aí vai passando para os outros. Só que a gente precisa desse start. E essa faxina interior não é mais jogar para debaixo do tapete.
Agora é a hora de realmente nos conhecermos e perceber o que nós precisamos fazer diante de tudo isso. Aproveitar o ambiente em que estamos vivendo para sermos cada vez melhores, sermos bons exemplos. Nós influenciamos de uma forma muito forte a vida das outras pessoas. Ao ponto, se nós chegamos no nosso trabalho e falamos com a cara fechada, damos um bom dia, o outro já vai dizer, opa, e aquilo já meio que contagia. Agora, se a gente chega no nosso trabalho, na nossa casa, e diz bom dia, nossa, já muda tudo, parece uma luz junto. Nós influenciamos as outras pessoas. E que a nossa mensagem seja sempre positiva, que a gente seja aquela pessoa que incentiva, que motiva, que deixa a pessoa mais alegre, mais animada, não é bom? Sejamos essas pessoas. Os homens devem se unir e ajudarem-se mutuamente, superando as diferenças. Ofertemos sempre o nosso melhor. Tinha duas vizinhas. Uma era feliz, alegre, estava tudo bom, se chovia estava bom, se tinha sol estava melhor ainda. E as pessoas sempre iam na casa dela, familiares, amigos, a casa sempre cheia no final de semana. A vizinha do lado já era mal-humorada. Se chovia estava ruim, se fazia sol estava pior ainda. E as pessoas mal iam na casa dela, passavam até atravessar a rua e voltavam daí pro lado da vizinha que era feliz. Aí aquela vizinha mal-humorada falou assim, ai, mas eu vou aprontar com essa vizinha, ela é muito feliz. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou tirar ela do sério. Aí pediu pra empregada, vá lá no jardim, pegue tudo lá, os adubos, sujeira do jardim, coloque numa caixa. E leve lá pra vizinha. Nossa, a empregada ficou até sem graça, falou, meu Deus, eu não vou fazer. Não vou teimar, vai ser pior. Foi lá, fez e levou até a vizinha. Aquela vizinha feliz não esperava coisa diferente. Mas ela falou assim, por favor, entre, vamos tomar um suco, eu vou devolver essa caixa. Só que ela foi lá no jardim dela, pegou as flores mais lindas e colocou numa caixa. Nossa, a empregada falou assim, nossa, vai dar problema. Bom, vamos lá, vamos ver o que vai dar essa história. Aí ela tomou o suco, enfim, e voltou pra casa, pra sua casa. E veio com um bilhetinho aquela caixa. Logo aquela senhora mal-humorada recebeu a caixa e falou, meu Deus, mas é desaforada, ainda mandou uma resposta. Aí ela abriu aquela caixa, tinha aquelas flores lindas, falou, meu Deus, realmente lindas as flores. E aí num bilhetinho estava escrito assim, cada um oferece o que tem. Ai, gente. E aí a gente traz essa história para a nossa vida. O que a gente tem oferecido? As flores mais lindas do nosso jardim? Ou aquela sujeira? Quem nós queremos ser nesse cenário? Isso que nós precisamos analisar. É a nossa atitude que faz toda a diferença. É o como nós lidamos. Se não temos o controle diante das situações, nós temos controle de como vamos reagir a isso. E que a gente possa oferecer sempre o nosso melhor. O que nós temos de mar, aquelas sementinhas, os dons de Deus que a gente está cultivando, né? Que possamos promover então a união entre os povos, entre as pessoas, não impondo interesses. A gente precisa dessa humildade, é do amor da sua forma mais sincera. Precisamos criar ambientes mais harmônicos. E isso pode começar por nós. O que nós oferecemos é o que o outro precisa. Basta um sorriso, olhar nos olhos dos outros. Vamos reconhecer que nós podemos fazer a diferença. São as atitudes simples. É do pequeno pro grande. E é com quem está ao nosso lado sempre. E aí nós recebemos o convite para onde houver discórdia, que nós levemos a união. A discórdia representa o afastamento dos corações. E aí a união é o que torna aquele ambiente mais agradável, mais harmônico, mais gostoso de estar. É tão bom quando a gente fala assim, ai, como é bom estar em casa, é bom voltar para casa, é bom estar aqui. É bom a gente manter tudo isso fazendo a nossa parte. E aí a gente fala sobre a fé, que é acreditar
que a dinâmica da lei de Deus é pautada na bondade e na justiça. Nós não estamos desamparados jamais. Temos sempre o amparo ao qual nós precisamos. E passamos por momentos que precisamos também. É aquela pausa, aquela revisão que a gente precisa fazer. Respeitando o tempo de Deus e agradecendo as suas respostas. Porque em alguns momentos a gente pede e ele fala, nossa, quando que vai chegar? Chega no momento certo. Chega quando a gente está pronto. Se chegasse antes, a gente não ia aproveitar. Ia acabar perdendo. Por isso chega quando a gente está preparado para receber. E Deus sabe o tempo de cada um de nós. Confiemos. A fé é aquele sentimento que nos dá segurança para caminhar pelas estradas da vida. Sabendo que estamos no caminho correto, agindo da melhor maneira possível, é a fé que vai nos conduzir. Sabendo que diante das dificuldades, a solução irá chegar. E com a dificuldade vem uma lição. Para cada um de nós também. Para o nosso crescimento. Todos nós passamos por momentos difíceis. Ninguém está alheio a ter problemas na vida. Mas aquele que confia possui no coração um remédio que ameniza a dor. Eu fazia parte de uma ONG que conta história em hospitais. Essas histórias com fundo moral. E certa vez a gente ouviu uma resposta de um paciente, sempre falando sobre a fé, sobre a esperança, o otimismo. E muitos deles acreditam que é uma fase, é um momento, eles estão acamados, estão com dor, enfim, medicados. E teve um que um dia até falou assim, quem sou eu para questionar Deus por estar aqui? E aí a gente está aqui, coberto, tranquilo, agasalhado, quentinho, tudo certo. E aí a gente já começa a arranjar problema pra gente. Não sei por quê. E tem gente às vezes que está com um problema bem maior e continua acreditando. Tem fé. A fé é verdadeira. Porque sabe que é passageiro, é necessário. E logo melhora. Que nós também peguemos esse exemplo para nós também. Com certeza é uma lição de vida, né? E aí nós recebemos o convite onde houver dúvida que levemos a fé, a certeza de um futuro melhor. A certeza da solução. A certeza de que o melhor vai acontecer. E sempre acreditar que nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Por isso, aproveitar o momento é algo tão valioso, tão rico. E nós precisamos cada vez mais praticar, viver tudo isso. O tempo passa, daqui a pouco o agora já é passado. Já está longe do nosso alcance. E o que nós estamos fazendo? O que eu fiz? Diante daquela folha em branco que Deus nos dá a cada dia, o que nós estamos escrevendo em cada linha, em cada acontecimento do nosso dia? São análises que nós precisamos fazer. E como são perfeitas as coisas de Deus, a vida simples que nos leva à alegria. Às vezes tem gente com tão pouco e é tão feliz. E a gente fica querendo, comprando, buscando. A gente não leva nada. A gente leva os nossos tesouros íntimos, as nossas conquistas, os aprendizados. Por isso, valorizar as pessoas, amar sempre, multiplicar tudo isso, não economizar. Nós precisamos cada vez mais de tudo isso. E não vamos colocar a nossa alegria em algo, alguém, em um acontecimento. A alegria não é o destino, a felicidade, a alegria é o caminho. É a forma como nós vivemos. E se nós somos positivos, animados, confiantes, com certeza esse vai ser o melhor olhar que nós podemos ter diante da vida. Porque nos chegará as melhores oportunidades. É o que nós atraímos para nós. E aí a gente começa a lembrar que às vezes a gente cria inimigos. Nós mesmos.
Enquanto não compreendermos a nós mesmos, encontraremos dificuldades em vivermos felizes verdadeiramente. É a gente que cria as dificuldades. Se a gente começar a lembrar das crianças, elas, na sua inocência, elas simplificam as coisas. Se elas erram, daqui a pouco elas já esquecem. A gente não, a gente fica remoendo. Até anota às vezes, pra lembrar. Que mania, né, que a gente tem. A gente tem que começar a rever. Relembrar, a gente também já foi criança. Vamos alimentar essa criança também que tem em nós, essa inocência. Estar sempre disposto a aprender a um novo dia, a amar a todos. A criança sorri até para quem ela não conhece, ela dá abraço. E a gente não, a gente nem olha às vezes. E aí nós recebemos o convite para onde houver tristeza, que nós levemos a alegria. Isso é muito importante. Colocar mais alegria nos nossos dias. Mesmo que o céu esteja cinzento, a nossa maneira de lidar pode tornar o dia mais colorido, mais alegre, mais iluminado. É o que nós podemos fazer diante de tudo isso. Aí nos vem mais convites de receber o convite de onde tiver trevas, que nós levemos a luz, que é fazer o nosso melhor, é ser alguém que clareia, deixa uma mensagem positiva, fazer com que procure mais consolar que ser consolado. Há tantas pessoas que precisam de nós e nós podemos ser tão úteis. Quando a gente se doa para alguém, doa o nosso tempo, quando a gente pratica o voluntariado, quem sai mais satisfeito com tudo isso? Quem recebe mais? Nós. Quem faz. E é tão gratificante, é uma sensação tão boa. E a gente economiza. Não sei para quando que a gente economiza. Se o tempo é agora, a gente precisa utilizar o que a gente tem. Agora. E a gente precisa compreender para ser compreendido. Precisamos pensar antes também o que nós podemos fazer aos outros. Precisamos amar que ser amado. Não ficar esperando do outro. Fazer a nossa parte. Mesmo que o outro nos trate de uma maneira ruim, a gente vai oferecer o nosso melhor. Sempre. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Mais do que nunca, é a nossa parte, é dar o primeiro passo. É isso que a gente precisa. Francisco de Assis viveu tudo isso. E ele é um lindo exemplo para todos nós. Ele é a prática do amor, é o amor em ação. E nós? Onde está o amor na nossa vida, na nossa história? São reflexões bastante profundas, porque nos são feitos convites diários. Última história. Tinha um pintor muito famoso, e aí ele estava numa exposição, estava todo mundo ansioso, tinha um quadro embaixo de um lençol. Nossa, estava jornalistas, fotógrafos, todo mundo aguardando que ele mostrasse a pintura dele. Até que chegou um momento que tiraram o lençol. E era uma imagem assim, Jesus batendo a porta. Aí eles olhavam, começavam a analisar todos os detalhes, aplaudiram muito aquele pintor, que era uma bela pintura, uma bela arte. Aí daí teve um que ficou olhando assim, ele falou assim, mas tem uma coisa. Aí ele foi até falar pessoalmente pro pintor, a porta não tem fechadura. Aí o pintor, com muita calma, falou assim, não é nessa porta que Jesus quer entrar. Ele quer entrar no coração do homem. Nossa, velho. E a gente traz pra gente essa lição agora. Será que a gente já abriu o nosso coração para Jesus? Para todos esses ensinamentos? Se Ele é o amor, Ele praticou tudo isso, Ele é o nosso exemplo e guia. Será que nós já aprendemos tudo isso?
Será que nós deixamos que tudo isso guie os nossos passos? Deixamos ele entrar na nossa casa? Para entrar, nós temos que estar ali. A gente tem que abrir o nosso coração. Estejamos dispostos a tudo isso. E para continuar essa nossa reflexão, eu trouxe uma música que todos nós já conhecemos. Quem quiser cantar, por favor, fique à vontade, mas que a gente possa também refletir nesse momento e perceber que tudo que a gente faz diferença. Essa música é tão bonita. Linda, né? Resume tudo isso que a gente trouxe de mensagem para essa noite. Que nós sejamos um instrumento de paz, de amor, de luz, de fé, de alegria. É aonde nós estamos, com quem nós vivemos. Nós fazemos a nossa parte. Nós oferecemos o que nós temos. E a gente cultiva aquelas sementes que a gente escolhe. E que a gente possa ter esses dons de Deus no jardim da nossa vida, para compartilhar, para oferecer com os outros. No momento que nós estamos vivendo, nós precisamos de cada um de nós fazer a nossa parte. Perceber que fazemos parte de tudo isso que está acontecendo. Não é um acaso que estamos aqui nessa época. Nós podemos sim fazer algo. É do pequeno que se transforma o grande. E a mudança começa por dentro. Para aí refletir nas nossas atitudes, pensamentos, sentimentos. E aí mostra a nossa evolução, a nossa maturidade, o nosso crescimento. Que é o que nós tanto buscamos. O nosso objetivo maior. E o encontro com nós mesmos. Percebendo que nós somos agentes transformadores, nós somos capazes de tudo isso. Basta querermos, basta a nossa vontade. Está em nossas mãos aceitar esse convite de tantos que aguardam a nossa decisão. Nos passos do doce êmulo do Cristo, cada qual de nós se perguntará sobre qual tem sido a própria contribuição para que um dia todos alcancemos a paz. A inabordável paz que ora começamos a semear nas terras férteis das almas que nos rodeiam, a começar por nós. Se queremos ser esse instrumento de tudo isso, precisamos ter tudo isso em nós. Cultivar um dia sim,
no outro também, no depois, mais ainda. Que o amor em ação seja percebido em cada um de nós. Que nós possamos deixar essa mensagem por onde quer que nós passemos. E da forma mais incondicional, oferecendo a todos, a partir de um sorriso, um abraço, uma palavra amiga, um conselho, ou simplesmente através da nossa atitude. Podemos sim transformar e fazer algo, e que nós possamos aceitar esse convite e falar assim: faze de mim, Senhor, um instrumento da tua paz. Que nós possamos aceitar isso, viver dessa maneira. A gente precisa. O tempo é agora, é hoje. É o que está à nossa disposição. Então vamos deixar que o nosso sorriso mude o mundo. E não que o mundo mude o nosso sorriso. E aí a gente começa a fazer a nossa parte. Muito obrigada pela atenção.